100 mil seguidores pode ser o seu sonho hoje. Eu sei, o meu também já foi um dia. Na verdade, o meu sonho era mais humilde. Eu queria 10 mil seguidores porque eu já achava que era muita gente e realmente é. Nesse vídeo eu vou te contar como eu fiz pra sair. Não foi do zero, porque eu tinha 1.200 seguidores na época das pessoas que eu conhecia, círculo de amizade e família, para 100 mil seguidores. Mais precisamente, hoje eu tenho 104 mil seguidores. Mas já cheguei a ter mais de 110 mil. Porém, como eu mudei o meu perfil de nicho e fiquei algum tempo também sem criar conteúdo, eu levei bastante um follow, que é totalmente natural. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês desde o começo, quando eu decidi criar conteúdo, porque criar conteúdo é uma decisão. Você vai acordar um dia ou você vai entender que o seu negócio, sua marca pessoal precisa estar na rede social. Na verdade, a gente já passou muito disso. A gente já sabe que isso é essencial, passamos muitas horas na rede social. Criar conteúdo hoje é o famoso arroz e feijão bem feito. Quando eu decidi criar conteúdo foi por motivos de... Eu era muito ruim para captar cliente. Quando eu saí da agência para trabalhar como prestadora de serviço, eu fiquei em pânico, porque eu tinha muito medo dos meus clientes saírem todos de uma vez e eu voltar a estaca zero. Então eu comecei a marcar algumas reuniões com pessoas que eu já conhecia para passar orçamento. Só que foi catastrófico, eu era muito ruim porque além de ser tímida, eu achava que eu estava sendo inconveniente oferecendo o meu serviço. Como assim? A pessoa nem veio atrás de mim, eu fui atrás dela, ainda vou ficar falando sobre o meu trabalho. Era um pensamento totalmente errado, mas aconteceu comigo e eu acredito que pode acontecer com você também. Então eu falei, qual é a melhor forma de captar clientes sem que eu precise ir atrás deles? Criando conteúdo para rede social. A princípio, a primeira semana foi muito fácil, entre aspas. Eu não tinha muito direcionamento, eu não sabia qual nicho que eu ia criar conteúdo. Embora eu quisesse divulgar o meu trabalho, eu também fazia outros trabalhos, como por exemplo, eu era designer de produto para uma importadora. Então, como prestador de serviço, você acaba se moldando ao mercado, vão aparecendo diversos jobs diferentes. E era isso que acontecia, então eu comecei a criar conteúdo, peguei o meu caderno, inclusive até já ensinei isso. Escrevi tudo que eu gostava, tudo que eu fazia. Eu também sou formada em moda, uma coisa bem aleatória. Eu coloquei moda, designer de produto, já morei na China, poderia ser algo muito interessante ou não. Sou social media, vou criar conteúdo para os meus clientes ou para outros sociais medias. Enfim, tudo isso eram dúvidas que eu tinha. Então eu escrevi e cada dia da semana eu postava um conteúdo relacionado a algum desses assuntos. E foram longos 4, 5 meses criando conteúdo sem nenhum resultado, porque eu não tinha isso tão bem definido e também porque eu queria inovar. Eu sempre fui muito criativa, queria trazer muita coisa nova, diferente, porém eu me atrapalhava nesse diferente, porque eu queria uma identidade visual muito diferentona, cheia de elementos, porque eu sou muito do maximalismo. Então eu queria trazer tudo de uma vez. E aí eu me atrapalhava. Não adianta, o cérebro das pessoas, ele vai colocar de lado qualquer informação bagunçada que ele não consiga entender, ele vai passar reto porque ele quer economizar energia. E era isso que acontecia. Então, durante esses 4, 5 meses, teve um ponto muito positivo, que eu fui me encontrando, fui entendendo qual era o meu tom de voz dentro da minha marca, que eu realmente ia trazer para o meu perfil. E um dia eu estava numa live, assistindo uma live de uma amiga minha que também já era criadora de conteúdo, e eu perguntei para ela durante a live o que ela achava que eu deveria falar mais no meu perfil. Ela falou a seguinte frase: tá, eu acho que tem tudo a ver você ensinar como as pessoas criam conteúdo. E aquilo me deu uma luz, assim, porque eu lembrei que todos os lugares que eu ia, ou meu direct, as perguntas eram sempre direcionadas a Instagram. As pessoas queriam aprender Instagram comigo, que era onde eu conseguia passar mais autoridade quando eu falava. E aí, depois de 5 meses, eu defini o meu nicho. Nesse meio tempo, eu tinha ganhado 200 seguidores só. Vinha ali pela hashtag. A ferramenta do Reels ainda era uma coisa muito nova, não era todo mundo que usava, eu também não dominava muito bem. Então vinha ali pelo explorar, um carrossel que dava mais certo, e aí eu ganhei só 200 seguidores. Criar conteúdo durante 5 meses e ganhar 200 seguidores é muito pouco, senhorita. É difícil manter, eu acabava ficando desmotivada, mas desistir nunca foi uma opção. Eu sabia que eu precisava continuar mantendo aquela rede
criativa e, além disso, uma coisa muito importante, um ponto muito importante, eu já estava monetizando meu perfil. Já tinham clientes que tinham me procurado para ser social media só de acompanhar aquele trabalho que ali que nem era tão bem feito assim, mas eu estava em movimento. Então, estar em movimento é muito importante. Mesmo que você não saiba, eu não sei ir do 0 aos 100 mil seguidores, eu não sei ganhar 10 mil seguidores, mas você precisa colocar em prática, você precisa estar lá na rede social fazendo esse movimento. Chegou um momento que meu namorado falou pra mim: por que você não observa o que está funcionando na rede social e não replica no seu? Imediatamente eu pensei: meu Deus, eu não quero copiar conteúdo. Conversando com ele, ele me esclareceu, não é copiar o conteúdo, e faz muito sentido. Tem um livro que chama Roube como um Artista, que é exatamente como isso, você parar de quebrar a cabeça, entender o que já funcionou e trazer para dentro do seu universo de marca. Tem um outro livro também que eu já li, que é Essencialismo, que ele fala sobre coisas e movimentos essenciais. Então você não precisa, para ter muito resultado, ir pelo caminho mais longo e mais difícil. A capa do livro, ela é assim, como se fossem uns riscos. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor, para ilustrar. Então eu entendi também, lendo esse livro, reforçou mais ainda o que ele tinha falado, que eu não precisava dar 1000 voltas, inventar uma coisa muito diferente para ter resultado na rede social. A gente vê muitos cases de sucesso, igual o Luva de Pedreiro, a Virgínia, e aí a gente pensa, mas eles deram certo porque eles têm um jeito único, um estilo único muito próprio. Então será que se eu tiver esse estilo único muito forte, eu também vou ter o mesmo sucesso que o deles? Muito provavelmente não, eles são exceção da exceção. Você precisa focar a sua energia no básico bem feito. Então, pegar lá na rede social, buscar muitas referências. Então, qual é o formato que está funcionando nesse momento? É isso que vai fazer o seu conteúdo ser entregue para mais pessoas, para uma base maior de seguidores do que você já tem. Então, você vai pesquisar, no Reels, são vídeos fazendo só uma cena com uma escrita em cima. Mas não é uma escrita qualquer. É uma escrita que vai chamar atenção, que vai fazer a pessoa parar para assistir o seu vídeo. Por quê? Ou porque gerou uma curiosidade, uma identificação, o que prenda ela no seu vídeo até o final. Mas tudo isso são leituras que eu aprendi a fazer consumindo a rede social de uma maneira mais estratégica. Então você já começa a ser estratégico na hora de consumir. Não é ali só você sentar e ficar vendo e pensando, mas e quando eu for fazer? Será que vai dar certo? Muitas pessoas chegam e falam pra mim assim, nossa, Thaís, eu já vi tanto conteúdo ruim que deu certo. Na verdade, não é esse o pensamento. A pessoa não fez um conteúdo ruim. Se teve um alcance, se teve um engajamento, quer dizer que tem público pra isso. Você que não é o público certo daquele vídeo. Assistir aquele conteúdo, estar na rede social, é você direcionar e saber como que você vai trazer isso pra dentro da sua realidade, como você vai encaixar dentro do seu conteúdo. Depois que eu entendi isso, ficou muito mais fácil criar o conteúdo. E aí eu comecei a fazer um volume muito grande. Todos os dias eu postava o Reels, todos os dias eu postava vídeo, todos os dias eu postava stories. Por quê? Porque isso destravou a minha criação. Se antes eu demorava 2, 3 horas para fazer um post, eu passei a fazer em 30 minutos. Então ficou muito mais simples, porque eu pegava, esse áudio aqui tá funcionando. Se eu sincronizar o que eu quero falar para o meu público com esse áudio, vai ficar gostoso de assistir, vai ficar bom, as pessoas vão gostar, elas vão salvar, elas vão mandar para algum amigo. A minha produção de conteúdo começou a me dar um resultado. Eu lembro até hoje, o primeiro vídeo que eu viralizei foi uma dublagem que eu fiz, eu vou colocar aqui para vocês verem. E esse vídeo, eu não lembro quantos milhões, mas foi quando eu bati 7 mil seguidores e foi assim, uma realização muito grande, porque como eu disse, eu achava que 10 mil seguidores já era muita gente, já tava ótimo, até porque eu sou tímida, então eu pensei, mais do que isso eu acho que é muita gente. Eu lembro da sensação quando eu peguei pra gravar o Stories e tinha ali 2 mil pessoas me assistindo de uma vez, então foi um salto muito grande e significativo. Mas e aí, depois, eu tive que continuar fazendo e continuar revisitando os meus posts, entendendo o que dava certo e o que não, sempre mantendo a frequência de postar todos os dias. Você precisa postar todo dia? Depende da sua pressa, depende da sua disponibilidade para criar o conteúdo. Tudo isso é muito relativo.
Sim, se você postar todos os dias, a plataforma vai te amar, o algoritmo também, as pessoas vão se acostumar com você ali toda hora aparecendo, porque isso conta bastante, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Mas também outra coisa que conta muito é qualidade do conteúdo. É muito relevante vocês saberem que quando eu fui de 0 a 100 mil, a rede social deve ter 1 ano e meio, 2 anos. Era muito diferente, tinham menos pessoas criando conteúdo e as pessoas estavam menos seletivas. Então, um conteúdo mais simples, mais raso, ia muito bem. Até por isso que eu demorava meia hora, às vezes 20 minutos, eu fazia um Reels que viralizava e batia 3 milhões. Porque quando o Instagram lançou, por exemplo, uma ferramenta que chama Remix, que já tinha no TikTok, e aí eles foram lá, né, e se apropriaram poeticamente, eles entregavam muito, porque eles queriam que as pessoas fizessem o remix. Eu só apontava pro vídeo do lado, que era um DJ falando de um áudio, pronto, 3 milhões, 4 milhões de visualizações. Hoje isso tá muito mais difícil de acontecer. Hoje, se você investir mais na qualidade do seu conteúdo, você entender o que o seu público quer de você e usar o formato, não esqueçam, usem o formato que já funciona na rede social, que já está em alta. Isso vai fazer você ter um bom alcance. A frequência, depois que você entender o que se encaixa na sua realidade, você precisa ser fiel. Seja fiel à sua frequência. Por quê? Isso vai mudar o seu jogo. Não importa, se você faz 3 posts na semana e os 3 floparam, vai entender o que deu errado. Revisita lá as métricas, vê por que não teve retenção, por que as pessoas não assistiram até o final. Pode ser a qualidade, às vezes se você fizer de frente para a janela, lembrar de limpar a câmera do seu celular, já vai ser algo que vai melhorar a qualidade do seu conteúdo, que vai deixar o seu público mais tempo assistindo. Vai anotando tudo isso. São pequenas estratégias que vão fazer você ter um bom resultado ali no Instagram. Durante esse processo de crescimento do meu perfil, para chegar até 100 mil seguidores, eu também fui fazendo alguns projetos para monetizar o meu conteúdo. Então, conforme eu ia ganhando mais seguidores, eu fui entendendo como que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Porque eu vou dizer para a senhorita, se você quiser só crescer o seu perfil sem saber como você vai ganhar dinheiro com ele, vai ficar muito mais difícil. Por quê? Como eu disse, eu criava reels todos os dias. 7 dias da semana gravando, editando, respondendo direct, respondendo comentário. E imagina se eu ficasse 1 ano fazendo isso sem ganhar nada. Porque eu sou social media, eu já tinha meus outros contratos, que era da onde vinha, sempre veio a minha maior renda. E aí ali onde eu estava dedicando tempo e energia não voltar nada. Ao mesmo tempo que eu ia criando conteúdo, eu ia entendendo para onde eu direcionava meu público para ele comprar de mim. Então, eu já fiz curso, eu já fiz desafio, eu já fiz masterclass, que foi muito legal. Conforme o meu perfil ganhou relevância, eu consegui ter a atenção de pessoas que também são relevantes. A gente se juntou e fez uma masterclass que deu super certo. Inclusive, nessa masterclass, eu fiquei tão realizada que eu ganhei 4 mil reais em um dia, fora o que eu já tinha vendido antes, que eu desfiz o contrato que eu tinha quando eu era designer de produto. Percebi que em um dia eu ganhei praticamente o que eu demorava 1 mês para ganhar como designer de produto. Ou seja, isso foi me impulsionando a criar cada vez mais. Então, se eu tava com 50 mil seguidores, 60 mil seguidores, nossa, isso aqui dá certo, isso aqui vai me tirar da posição que eu tô e vai me levar para uma posição melhor. Então, eu vou continuar criando com empolgação, trazendo um bom conteúdo. Hoje, na minha opinião, para você conseguir os tão sonhados 100 mil seguidores, é você entender, fazer muita pesquisa e ir criando paralelo. Não fique paralisado só pesquisando, só estudando, porque aí você vai se encher de informação e vai ficar mais perdido se você não colocar isso pra fora e não testar e validar o que dá certo. Criar um conteúdo que realmente gere valor. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, que fala sobre a importância do valor do conteúdo para sua audiência. E tentar ter uma frequência bem legal. Se você conseguir postar pelo menos 5 vezes na semana, isso vai acelerar o seu processo. Mas tenha em mente, não adianta você se empolgar e falar, não, agora eu vou postar todo dia. Se a sua realidade não é essa, se a sua realidade é trabalhar no CLT, você trabalha muitas horas, você tem pouco tempo com a sua família. Se a sua realidade é essa, posta 2 vezes na semana, 3 vezes.
Aí quando você começar a monetizar o seu conteúdo, você vai ficar tão empolgado que você vai querer produzir mais e vai conseguir ganhar mais com isso. Você está começando a criar conteúdo, eu tenho um e-book especialmente feito para você. Por quê? Quando eu comecei, eu não tinha nada disso, eu tive que aprender tudo fuçando um perfil aqui, jogando no Google. Jogar no Google é péssimo, porque tá tudo muito atrasado. Agora pelo menos tem o TikTok, mas mesmo assim as informações ficam muito desconexas, é muito difícil você saber quem tá falando o que, se tá certo ou não. Então eu reuni todas as informações de tudo que eu aprendi no começo da minha criação de conteúdo, um e-book que vai te ajudar a sair da estaca zero e finalmente conseguir ficar firme criando conteúdo. O link vai estar aqui na descrição, são os primeiros passos para você crescer definitivamente no Instagram. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no meu canal e comenta aqui qual tema você quer ver no próximo vídeo.